Aleluia, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração e se encontra em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do verso de número 1, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E ela começou a deitar o azeite em todos aqueles vasos, e pôs à parte o que estiver cheio, o que estava cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seus filhos: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e vive do resto com os teus filhos. A Bíblia nos fala em 2 Reis 4, onde a epígrafe tem nesse texto diz que Eliseu aumenta o azeite da viúva. A Bíblia em 2 Reis 4 fala sobre uma mulher que era casada, só que por infelicidade do destino o marido dela veio a morrer, veio a falecer. Então ela ficou viúva com 2 filhos e uma dívida deixada por seu marido, onde o credor queria levar seus 2 filhos para serem escravos para que pagasse essa dívida. Até que um dia essa mulher se chegou a Eliseu, chamou a Eliseu e pediu que ele fizesse alguma coisa por ela. Ele perguntou o que ela queria que ele fizesse por ela, perguntou o que ela tinha em casa, e o resto da história a gente já sabe. Mas vamos lá. Essa é uma história muito conhecida e muito interessante. Sabe por quê? Porque ela nos traz uma lição muito grande. Uma lição incrível. Pense comigo. O milagre dela aconteceu não só porque o profeta deu a ordem, não só porque ela foi procurar o profeta, mas além de tudo por conta da fé dela. Você não está entendendo? O milagre aconteceu por conta da fé. Não pela fé que ela teve de ir no profeta e chamá-lo, ou para que ele pudesse tentar fazer alguma coisa, mas pela fé que ela teve. Quando ela chamou o profeta deu a ordem e ela ouviu. O divisor de águas na história dessa mulher não aconteceu quando ela chamou o profeta. O divisor de águas na história dela aconteceu quando ela ouviu aquilo que o profeta disse, fez, mas além de tudo teve fé que o profeta tinha dito ia acontecer. Da mesma forma, Abraão aconteceu com ele, da mesma forma aconteceu com Abraão. Abraão ele foi um homem escolhido por Deus, chamado pelo Senhor, para ser pai de nações, pai de multidões. Mas nada seria possível na vida dele se ele não tivesse tido fé e prosseguido para onde Deus havia ordenado e prometido a ele. Mesmo com destino incerto, ele foi. Sabe por quê? Porque o destino era incerto para Abraão, mas o destino não era incerto para Deus. A vida de Abraão ela foi pautada na fé. Porque pense comigo, Deus falou com ele. Ele já tinha uma vida estabilizada, já tinha seu emprego, já tinha sua família. Cresceu e se criou naquele local. Mas Deus disse a Abraão: sai do meio da tua parentela, sai do meio dos teus parentes, pega somente sua mulher e vai. Abraão foi com alguns servos, levou o seu sobrinho Ló, mas ele foi. Ou seja, ele teve fé que Deus tinha levantado ele, que Deus tinha escolhido ele, e Deus tinha chamado ele para ir para um lugar que era incerto para ele, mas ele tinha certeza de uma coisa: é incerto para mim, mas para Deus não é. E na nossa vida é assim, a gente tem que entender que muitas vezes o nosso destino é incerto para a gente, mas não é incerto para o Senhor. Então não tenha medo, porque Deus ele sabe o que vai acontecer. E além de tudo, Deus está lhe dando as instruções e as ferramentas para que aconteça. Porque se Deus ele nos chamou, a gente tem que entender uma coisa: nós temos que ter fé que vai acontecer. Ou melhor, a gente tem que ter fé que Deus está cuidando de tudo. Porque a questão é, a gente não deve se perguntar se vai acontecer, mas a gente deve se perguntar quando vai acontecer, porque acontecer vai. Porque se Deus está conosco, se Deus nos chamou e garantiu, Ele tratará de fazer. Então é por isso que nós devemos ter fé. Porque a nossa fé ela tem um poder. Porque pense comigo, essa mulher ela chama o profeta diz a ela: olhe, pegue vasos, peça vasos emprestados.
Mas ela vai lá, pega, mas imagine se ela não tivesse fé. Se ela simplesmente pegasse os vasos e colocasse lá. O que iria acontecer? Não iria se multiplicar. A multiplicação na vida dela só ocorreu, além de tudo, porque ela teve fé que o Senhor estava usando aquele homem para dar aquela ordem. Então faça assim. Creia nisso. Se o Senhor lhe chamou, se o Senhor tem um plano contigo, tenha fé, meu irmão. Não espere em mim, não espere no seu vizinho, no seu irmão do lado, não espere no Senhor. Porque se o Senhor chamou você, Ele vai se tratar. Ele vai tratar de cumprir na sua vida aquilo que Ele lhe prometeu. Porque eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Então tenha fé e creia que se Deus Ele lhe chamou, Ele só está esperando você confiar nele para fazer. Noé é outro grande exemplo. Noé ele foi um homem levantado por Deus. Deus chamou a Noé. A Bíblia diz que o Senhor se agradou em Noé, porque Noé era um homem justo, o homem mais justo daquela época. E Noé, ele recebeu uma missão importantíssima de Deus. A missão de construir uma arca para salvar a humanidade. Ou seja, Noé ele teve que ter fé, porque ele ouviu uma voz e construiu uma arca. Claro, muitos zombavam dele, muitos tentavam desmotivar a Noé, mas a fé de Noé era maior do que as vozes que ele ouviam das pessoas que tentavam parar a ele. Ou seja, se a minha fé for maior do que todas as vozes contrárias, eu vou conseguir vencer, mas se não, eu não vou conseguir. A Bíblia diz que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai mandar os montes irem dali para lá e eles irão. Não é que os montes vão ouvir a nossa voz, mas é porque o Senhor vai se agradar da nossa fé. Porque se o Senhor ver que a gente tem realmente fé, aí que as coisas vão começar a andar. É isso que eu quero que você entenda. A fé, a Bíblia diz em Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Então tenha fé, meu amado irmão. Porque a fé, ela é a base de tudo em nossa vida. Amém? Deixa eu fazer uma oração por você nesse dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu só tenho a te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, meu Deus. Pai, que a cada dia a nossa fé venha crescer, venha aumentar e que não venha ser somente uma fé da boca para fora, meu Deus, mas que venha ser uma fé, meu Pai, onde a gente venha realmente acreditar e confiar que o Senhor pode fazer, que o Senhor é capaz de fazer em nossas vidas, meu Deus. Eu sei que eu não posso, eu sei que eu não sou nada, meu Pai, mas eu te peço, me guarda. Nos protege e nos livra de toda seta, meu Pai. E além de tudo, meu Deus, aumenta a nossa fé. E que cada dia a gente venha confiar mais e mais em Ti, meu Pai. Aqui eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado irmão. Eu quero pedir que se você gostar desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Para que mais vidas sejam abençoadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Fique com Deus. Jesus te ama. Tchau.